O que eu sei é que eu vi uma declaração, e peço perdão porque eu não sei exatamente qual que é a ligação com o governo americano, mas era uma pessoa dizendo que o presidente americano estaria disposto a novas sanções ou até não descartaria uma ação militar em defesa da liberdade de expressão no mundo, né? Então, aparentemente, por essa fala, a gente percebe que para eles a prisão de Bolsonaro seria um ataque à liberdade de expressão no mundo. Isso levanta para mim algumas questões. A primeira é até que ponto nós, como sociedade, estamos dispostos a aceitar uma eventual interferência de um país estrangeiro, né? Dos Estados Unidos aqui interferindo de alguma forma, como já tem algumas, como a Lei Magnitsky lá com algumas pessoas. E, assim, é claro que parece loucura a ideia de uma intervenção militar, né? Parece... Acho que isso daí falou por falar, só para causar... Foi a secretária de imprensa da Casa Branca. Secretária de imprensa. Isso, tá, isso. Parece meio doideira. E, bom, tem uma outra coisa a se considerar também, que é... os Estados... O que os Estados Unidos está falando que o Brasil está atacando a liberdade de expressão ao prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que é importante também a gente, como sociedade, pensar o que exatamente isso quer dizer. Primeiro porque a ideia de liberdade de expressão, como ela se dá, inclusive por meios legais, nos Estados Unidos, é diferente da regra do jogo que acontece aqui no Brasil, né? E, inclusive, eu fico pensando se tem uma relação muito clara em prender o Bolsonaro com defesa de liberdade de expressão, né? Sei lá, nisso que eu tô, pelo menos assim, que em relação aos Estados Unidos, foi nisso que eu tô prestando atenção. Disse hoje que o que está acontecendo aqui foi o que tentaram fazer com ele lá. Então, isso é muito evidente que ele, quando ele endereçou aquela carta ao governo brasileiro, em que ele fala de perseguição política, de caça às bruxas, ele coloca o componente político antes do componente comercial e econômico. Porque ele sente na pele algo que aconteceu com ele, só que lá ele não foi impedido de disputar a eleição. Então, o raciocínio ali acho que é muito binário. Tem o Brasil aqui, o que acontece com a líder da oposição lá é que tentaram fazer comigo aqui. Né? Agora, você perguntou do voto do ministro Fux. Com certeza, não tenho a menor dúvida que esse voto está na mesa da Casa Branca hoje. Está na mesa dos assessores do presidente Trump. Porque, inclusive na argumentação que ele deve fazer, porque assim, não tem como ele prometer novas sanções, se houver uma perseguição política na avaliação dele, as medidas acontecem, condenação, prisão e tal, e o presidente não tomar outras medidas. Desculpa, o Trump tem vários problemas, mas ele costuma ser coerente nessa linha de raciocínio que ele estabelece. Então, novas medidas virão, novas sanções virão, a gente não sabe a dimensão delas e nem o alcance. Mas esse voto do ministro Fux vai ser dito assim, não é um pensamento de um governo intruso, é um pensamento de um ministro da Suprema Corte, que não foi ouvido porque não faz parte, sei lá, de uma articulação. Então, esse voto ele documenta um sentimento que está na boca das pessoas que foram na Paulista no final de semana e que está na carta do presidente Trump. Ele documenta isso, ele documenta para os anais ali do Supremo. Então, acho que tem um peso jurídico, institucional muito relevante. Agora, e se a gente for para a anistia? Porque agora os bolsonaristas, com base neste voto do ministro Fux, se encheram, primeiro, de argumentos, segundo, de documento, e terceiro, de razões para se movimentar, por um lado, para fazer a defesa de recursos dos condenados e, por outro lado, politicamente reforçar a luta pela anistia. Aliás, nós estamos falando de anistia, nós temos uma imagem aqui da manifestação do 7 de setembro em São Paulo, quando uma bandeira americana foi exibida. Aliás, você lembra que tinha uma frase assim, nossa bandeira nunca será vermelha? Exatamente. Né? Dessa vez, acho que a bandeira ficou um pouco vermelha. Essa foto é uma peça de campanha eleitoral para o presidente Lula no ano que vem. Né? Porque não tem a menor dúvida que vai ter lá, assim, aqui a bandeira do Brasil quem defende e aqui a bandeira dos Estados Unidos quem defende. Isso vai estar, o marqueteiro já guardou essa imagem, está lá no disco rígido para usar. Agora, você falou da anistia, né?
Tem um componente Fábio, interessante. Desculpa te interromper, mas salvo engano, a galera que invadiu o Capitólio foi anistiada, não foi? Não, eles foram condenados. Foram condenados. Tá bom. O presidente Trump, por questões diferentes, porque não foi estabelecido aquele nexo da liderança intelectual que aconteceu ali. Mas os invasores foram condenados, sim, exemplarmente, aliás. Agora, a questão da anistia, eu acho que tem um ponto importante, Tramontina, que acho que é pouco explorado. A anistia, ela em si só, ela não é esse assunto todo no Congresso Nacional. Ah, é? O que acontece é que existe um desejo do Congresso em fazer frente às supostas invasões de atribuição que o Supremo faz no Legislativo. Então, muitos parlamentares daquele centro mais pragmático, que é o tal do centrão, eles enxergam uma oportunidade de dar uma resposta para o Supremo, em matérias diferentes. Por exemplo, o Supremo está segurando hoje o pagamento de emendas, que é fundamental para o centrão. Então, a maneira de você responder, você abraçar uma causa que vai machucar o Supremo, quer dizer, vai assim, uma afronta ao Supremo que acabou de condenar, né, esses personagens, promover uma anistia é uma afronta à decisão do Supremo, para talvez causar um estresse nessa relação, mas dando um recado mais institucional mais pesado contra questões que dizem respeito ao cotidiano dos parlamentares, muito mais graves para eles do que a questão política envolvendo o Bolsonaro. Tanto que você tem nesse movimento de anistia o grupo mais radical e o grupo mais pragmático envolvido. Então eu vejo assim, tem muita acho que tem que ter um pouco de cautela para dizer assim, é um assunto no Congresso a anistia. O assunto de um grupo e de outro que está vendo oportunidade, enxergando oportunidade para dar uma resposta para o Supremo. Na semana passada, o presidente Lula liberou 2 bilhões e 200 milhões de reais em emendas a parlamentares. Então, cada vez que a fervura sobe, o governo dá uma liberada de dinheiro. E aí o espaço de discussão em torno da anistia, por exemplo, cai. Né? Na semana passada, o Hugo Mota, presidente da Câmara, falava em pautar a anistia. Nesta semana ele já falou, não, eu não escolhi o relator, eu não vou pautar tão cedo. Agora, na semana que vem, Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, deve voltar a Brasília para fazer pressão pela anistia. E o Tarcísio, hein? O Tarcísio, que jogo joga, né? Porque ele bate e ele assopra. Ele faz uma crítica e depois ele fica quietinho durante alguns dias, deixa que a crítica reverbere, ocupe espaço na imprensa e nas discussões políticas, e ele fica quietinho no canto dele. E a família Bolsonaro quer ela ser a protagonista na eleição do ano que vem. Tem aí uma sinuca de bico. Ó, e rapidinho, eu tô dando uma olhada aqui numa notícia que saiu na CNN Brasil, no dia 21 de janeiro, dizendo que que invasores do Capitólio começaram a deixar a prisão após um perdão de Trump que perdoou volta de 1.500 pessoas. Mas aí é nessa linha do indulto, né? Que a gente pode ver aqui também. É possível, bem possível que no Brasil hoje tenha isso aí, dependendo se mudar o governo, principalmente se o presidente Lula for reeleito, acho que difícil mexer nesse status quo, muito difícil. Eu acho que essa é uma preocupação que vai começar a povoar hoje, a partir de agora, a família Bolsonaro. Porque assim, vamos radicalizar, vamos lançar um candidato que vai perder a eleição. O risco é assim, o presidente Lula reeleito, o Supremo vai estar muito alinhado ao Executivo, o cumprimento da pena vai ser até o limite. Se houver uma mudança de poder, é possível que o Supremo também tenha uma reconfiguração. Então, acho que essa discussão vai começar a ficar mais clara a partir da prisão. Até a prisão, concordo, o Bolsonaro não pode passar o seu capital político para ninguém, porque senão ele morre politicamente. Ele precisa segurar o máximo. Então, no momento da prisão, do cumprimento da sentença, ele precisa pensar um pouco mais no futuro que no presente. E o futuro pode ser assim, outra diferença para ele entre cumprir a pena até o limite, né, e depois já, enfim, perder ali o horizonte de uma anulação do julgamento, etc., ou apostar num movimento em que ele tenha que passar o bastão da direita para alguém, mas com a possibilidade de vencer uma eleição e tentar voltar para o jogo político num futuro próximo. Essa discussão vai acontecer a partir de agora, a partir da execução da pena, né?